Marina acordou sufocada, o coração martelando contra as costelas. A escuridão do quarto parecia viva, pulsante. Ela piscou várias vezes, tentando ajustar a visão, mas o que viu a fez congelar completamente. Ao redor da cama, dezenas de olhos amarelos a observavam. Não eram olhos humanos. Brilhavam com uma luminescência doentia, suspensas no ar como vagalumes malignos. Pertenciam a formas que sua mente se recusava a processar completamente. Silhuetas negras, retorcidas, que pareciam absorver a pouca luz do quarto. Ela quis gritar, mas sua garganta estava fechada. Ao seu lado, Ricardo dormia profundamente, alheio. O peito dele subia e descia no ritmo tranquilo de quem sonha com coisas agradáveis. As sombras se aproximaram. Marina sentiu o colchão afundar levemente, como se algo invisível se sentasse na beirada da cama. Um sussurro incompreensível ecoou. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ela fechou os olhos com força, respirando rápido pelo nariz. Não é real, não é real, não é real. Quando abriu os olhos novamente, tudo havia desaparecido. O quarto estava normal, silencioso. Apenas ela, o marido dormindo e o espelho. O maldito espelho ornamentado, de madeira trabalhada e pés delicados, que refletia a cama na penumbra. Ele tinha chegado há apenas 2 dias. Marina olhou fixamente para o reflexo, e por um segundo, teve certeza absoluta de que algo olhava de volta. 3 dias antes, Marina estava em um cemitério sob um céu cinzento, assistindo ao enterro de uma mulher que mal conhecia. Tia Cecília havia sido uma figura distante durante toda a vida de Marina. Uma parente excêntrica que morava sozinha em uma casa antiga do interior, que enviava cartões de Natal genéricos e nunca comparecia a reuniões familiares. Marina a tinha visto pessoalmente talvez 5 vezes em toda a vida. Mesmo assim, era a única parente de sangue que lhe restava. Os pais de Marina haviam morrido em um acidente de carro quando ela tinha 22 anos. O advogado que cuidava do espólio foi direto ao ponto após o funeral. Não havia muito. Algumas economias modestas, roupas velhas, livros e os móveis. Sua tia deixou instruções específicas, disse o homem, ajustando os óculos. O espelho é para você. Ela fez questão de escrever isso no testamento. O espelho em questão estava envolto em um lençol velho quando chegou. 2 entregadores o trouxeram até a casa de Marina, reclamando do peso. Quando ela finalmente o descobriu na sala, Ricardo assobiou baixinho. Isso deve valer uma fortuna, ele disse, passando os dedos pela madeira entalhada. Olha esse trabalho manual. É antigo de verdade. E era mesmo impressionante. A moldura de mogno escuro era ornamentada com padrões florais intrincados, quase hipnóticos na complexidade. Querubins rechonchudos espiavam dos cantos superiores. A base tinha pés trabalhados em forma de garras, segurando esferas. O espelho em si era grande, quase 2 metros de altura, e a superfície refletia com uma claridade perturbadora. Vamos colocar no nosso quarto, Marina decidiu. Vai ficar lindo ali. Ricardo concordou e juntos arrastaram a peça escada acima. Marina não notou naquele momento uma brisa fria fez a temperatura do quarto cair alguns graus quando o espelho foi posicionado contra a parede em frente à cama. Também não percebeu como sua filha Júlia, de 10 anos, parou na porta do quarto e franziu a testa. Não gostei disso, a menina murmurou, mas ninguém prestou atenção. Naquela primeira noite, Marina dormiu mal. Sonhos estranhos, fragmentados. Mas foi na segunda noite que os pesadelos realmente começaram. Marina não contou a ninguém sobre os olhos amarelos. Na manhã seguinte, com a luz do sol invadindo o quarto, a experiência parecia absurda demais para verbalizar. Ricardo estava animado falando sobre uma apresentação importante no trabalho. Júlia reclamava do café da manhã. Pedro, de apenas 6 anos, construía torres com torradas. Vida normal. Talvez ela tivesse apenas tido um pesadelo particularmente vívido. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Desta vez,
Marina estava consciente de estar sonhando, presa naquele estado estranho entre o sono e a vigília. Ela estava deitada na cama, incapaz de se mover, e podia ver o quarto perfeitamente. Tudo estava exatamente como deveria estar. A cômoda, as cortinas, a porta entreaberta do banheiro. Mas havia sombras nos cantos. Sombras que pareciam se mover quando ela não estava olhando diretamente. E aquela sensação inconfundível de ser observada, de ter olhos fixos nela, estudando cada respiração. Marina tentou acordar completamente, forçar seus membros a se moverem, mas estava presa naquela paralisia aterrorizante. Seu coração disparava enquanto as sombras pareciam pulsar, crescer. Algo roçou seu pé por cima do cobertor, leve como pernas de inseto. Ela acordou com um grito engasgado. Ricardo se virou, sonolento. Tá tudo bem? Ela estava tremendo, suada. O quarto estava vazio, sem sombras, sem nada. Tudo perfeitamente normal. Pesadelo, ela conseguiu dizer, a voz rouca. De novo? Ricardo acendeu o abajur preocupado. Amor, deve ser aquele filme de terror que a gente assistiu. Vá dormir e me deixa dormir. Marina balançou a cabeça. Como explicar que tinha sonhado com sombras, que sentiu algo tocá-la? Parecia ridículo à luz do abajur, com Ricardo olhando para ela com preocupação genuína. É o luto, eu acho. A tia Cecília. Você mal conhecia ela. Marina não soube o que responder. Era verdade. Então por que estava tão perturbada? Os dias seguintes trouxeram uma rotina exaustiva. Marina voltava do trabalho cansada, preparava o jantar mecanicamente, ajudava as crianças com a lição de casa. Tudo normal. Mas à noite, quando as luzes se apagavam, o medo se instalava. Ela começou a ter dificuldade em adormecer. Ficava deitada olhando para o teto, hiperconsciente de cada ruído da casa. O rangido da madeira, o zumbido da geladeira, o vento nas janelas. Sons normais que, na escuridão, pareciam carregados de intenção. Quando finalmente dormia, os pesadelos vinham. Nunca eram iguais, mas sempre tinham aquela qualidade visceral, aquele realismo perturbador. Uma noite, sonhou que acordava e via vultos escuros andando pelo corredor. Outra noite, eram sussurros que vinham das paredes, palavras que ela quase, mas não completamente, conseguia entender. A pior foi quando sonhou com aranhas. Centenas delas, saindo dos cantos escuros do quarto, rastejando pelas paredes, pelo teto. Ela estava paralisada na cama, assistindo enquanto se aproximavam. Podia ouvir o som das patas, como papel amassado. Uma delas caiu no seu rosto. Marina acordou se debatendo, arranhando a própria bochecha. Ricardo a segurou pelos pulsos. Marina, acorda! É só um sonho! Ela estava ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto. Levou vários minutos para se acalmar, para convencer seu corpo de que não havia aranhas, que estava segura. Isso não é normal, Ricardo disse sério. Você precisa de ajuda, talvez um terapeuta, ou pelo menos uns remédios para dormir. Não, Marina respondeu rápido demais. Não quero tomar remédios, vai passar. Mas não passava. Uma semana depois do espelho chegar, Marina estava claramente pior. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Suas mãos tremiam quando segurava a xícara de café. No trabalho, ela se pegava desligando, perdendo o fio das conversas. Você está bem? Sua colega perguntou durante o almoço. Parece que não dorme há dias. Só insônia, Marina mentiu. Vai passar. Mas a verdade era mais perturbadora. Marina estava começando a ter medo de dormir. Medo do que esperava por ela quando fechasse os olhos. E pior, estava começando a ter dúvidas se tudo eram apenas sonhos. Porque às vezes, quando acordava, encontrava coisas estranhas. Uma vez, havia arranhões leves no seu braço, como marcas de unhas. Outra vez, acordou com gosto de terra na boca. E numa manhã particularmente terrível, encontrou um inseto morto no travesseiro, uma lacraia seca, enrolada em uma espiral perfeita.
Ricardo sugeriu que talvez fosse alergia, que os insetos estavam entrando pela janela. Mas Marina sabia. De alguma forma, sabia que estava conectado aos pesadelos. Ela só não entendia como. Ou por quê. E nunca, nem uma vez, considerou que o espelho novo no quarto pudesse ter algo a ver com tudo isso. Pedro foi o primeiro a mencionar o menino. Mãe, quem é aquele? Ele perguntou casualmente durante o café da manhã, apontando para o corredor vazio. Marina estava distraída, verificando e-mails no celular. Quem, amor? O menino. Ele está sempre brincando lá no corredor. Às vezes ele se esconde atrás da cortina da sala. Marina ergueu os olhos, confusa. Que menino, Pedro? O menino, ele repetiu como se fosse óbvio. Ele não fala muito, só fica olhando. Ricardo deu risada. Acho que alguém arranjou um amigo imaginário. Júlia revirou os olhos. Que bebê! Eu nunca tive amigo imaginário. Ele não é imaginário. Pedro protestou, a voz subindo. Ele tá ali. Marina trocou um olhar com Ricardo. Amigos imaginários eram normais na idade de Pedro. Ela sabia disso. Mas algo na insistência dele, no jeito que olhava fixamente para o corredor vazio, a deixou desconfortável. Ok, querido, ela disse suavemente. Mas agora precisa terminar o cereal. Vamos nos atrasar. Pedro voltou a comer, mas continuou lançando olhares para o corredor, como se realmente visse alguém ali. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças na rotina do menino. Ele começou a falar sozinho no quarto, conversas em voz baixa que cessavam abruptamente quando alguém abria a porta. Uma noite, Marina o encontrou parado no corredor escuro às 3 da manhã. Pedro, o que você está fazendo acordado? O menino apontou para a sombra ao lado da porta do banheiro. Tô brincando com ele. Não tem ninguém aí, amor. Volta pra cama. Tem sim. Você não consegue ver? Marina sentiu um calafrio, mas manteve a voz firme. Cama. Agora. Ela o levou de volta ao quarto e ficou com ele até adormecer. Quando voltou para a própria cama, sussurrou para Ricardo. Acho que ele precisa ver um pediatra. Esse negócio de amigo imaginário tá ficando intenso demais. É fase, Ricardo murmurou meio dormindo. Vai passar. Mas Marina não tinha tanta certeza. Na semana seguinte, a deterioração da rotina familiar se acelerou. Ricardo chegou em casa numa quinta-feira com o rosto cinzento. Marina percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ele jogou a pasta no sofá com mais força que o necessário. Me demitiram! O quê? Marina sentiu o chão fugir. Como assim? Você tinha acabado de fechar aquele contrato grande. Exatamente por isso que não faz sentido. Ricardo passou as mãos pelo cabelo frustrado. Disseram que era reestruturação da empresa, corte de custos. Mas eu sei que meu setor estava indo bem. Meu chefe nem conseguiu me olhar nos olhos. Tinha algo estranho naquilo tudo. Marina o abraçou, mas sua mente já estava calculando. As contas, a hipoteca, as economias que não durariam muito tempo. O medo se instalou no seu peito como uma pedra fria. A gente vai ficar bem, ela disse, sem muita convicção. Você vai arranjar outra coisa logo. Mas ambos sabiam que o mercado estava difícil. Naquela noite, a tensão em casa era palpável. Ricardo ficou bebendo cerveja sozinho na sala. Marina tentou manter a normalidade com as crianças, mas Júlia percebeu. O pai perdeu o emprego? Ela perguntou, preocupação genuína no rosto. É temporário, Marina mentiu. Vai se resolver. As coisas não se resolveram, pioraram. 3 dias depois, Marina estava no trabalho quando recebeu a ligação da escola. Seu coração disparou ao ver o número no visor. Senhora, Marina? É da secretaria da escola da Júlia. Houve um acidente. O mundo pareceu desacelerar. Que tipo de acidente? Ela caiu da escada. Já chamamos a ambulância.
A senhora precisa vir imediatamente. Marina pegou a bolsa com mãos trêmulas, mal conseguindo explicar para o chefe o que estava acontecendo. No hospital, encontrou Júlia na maca, o rosto pálido de dor, o braço esquerdo em um ângulo estranho. Mãe! A menina chorou quando a viu. Doeu muito. Eu sei, meu amor, eu sei. Marina segurou a mão direita da filha, tentando manter a voz estável. Os médicos vão cuidar de você. Enquanto esperavam o raio-x, Marina conversou com a diretora da escola que tinha vindo junto. O que exatamente aconteceu? A mulher parecia desconfortável. Ela estava descendo a escada com outras crianças na hora do intervalo. Segundo as testemunhas, ela simplesmente tropeçou, caiu de lado, tentou se apoiar e o braço quebrou no impacto. Simplesmente tropeçou? Marina repetiu, incrédula. A Júlia é cuidadosa. Ela não é desastrada. Eu sei, senhora Marina. Foi um acidente infeliz. Mais tarde, quando estavam sozinhas esperando o gesso secar, Júlia sussurrou algo que fez o sangue de Marina gelar. Mãe, tinha alguém atrás de mim na escada. Marina se inclinou mais perto. O quê? Eu senti. Como se alguém tivesse me empurrado. Mas quando virei, não tinha ninguém. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Eu não sou louca. Eu senti alguém me empurrar. Você bateu a cabeça, amor. Às vezes, quando a gente cai, fica confuso sobre o que aconteceu. Mas Júlia balançou a cabeça com firmeza. Eu não tô confusa. Tinha alguém lá. Naquela noite, em casa, com Júlia dopada de analgésicos e dormindo, Marina e Ricardo se sentaram à mesa da cozinha em silêncio. As contas do hospital já estavam chegando por e-mail. Ricardo sem emprego, Júlia com o braço quebrado, Pedro com seu amigo imaginário, cada vez mais presente. Que semana do cão, Ricardo murmurou, esfregando o rosto. Marina concordou, mas não disse o que realmente estava pensando. Que não parecia apenas azar. Parecia algo pior. Parecia que alguma coisa estava sistematicamente destruindo a família deles, peça por peça. Ela olhou para o teto, pensando no espelho no andar de cima, refletindo o quarto vazio na escuridão. Mas não. Isso era ridículo. Um espelho não podia causar desemprego ou acidentes. Podia? A atmosfera em casa ficou cada vez mais pesada nas semanas seguintes. Não era apenas a tensão financeira ou a preocupação com Júlia, que ainda se queixava de dores no braço mesmo depois que o gesso saiu. Era algo mais sutil, mais insidioso. A casa parecia diferente. Marina não conseguia explicar exatamente o que tinha mudado. Talvez fosse a temperatura. Alguns cômodos pareciam inexplicavelmente frios, mesmo com o aquecedor ligado. Ou talvez fosse o silêncio estranho que às vezes se instalava, como se a casa estivesse segurando a respiração. Ricardo passou a dormir mal também. Ele acordava no meio da noite, suado, mas dizia que não lembrava dos sonhos. Apenas aquela sensação ruim, aquele peso no peito. Essa casa tá me deixando louco, ele admitiu uma manhã. Parece que tem algo errado com ela. Pedro continuava vendo o menino. Agora ele desenhava a figura, sempre a mesma criança sem rosto, parada em cantos escuros, espiando de trás de portas. A professora mandou um bilhete sugerindo que eles procurassem ajuda psicológica. E os pesadelos de Marina se intensificaram. Já não eram apenas sonhos, eram invasões. Ela acordava com a sensação de que algo havia estado no quarto, observando. Algumas manhãs, encontrava coisas fora do lugar. O abajur apagado quando tinha certeza de tê-lo deixado aceso. A janela entreaberta. Uma vez, seu pente estava no chão, as cerdas arrancadas meticulosamente, formando um padrão circular perturbador. Foi Júlia quem sugeriu, surpreendentemente. Mãe, a gente não deveria chamar um padre? Marina estava preparando o almoço. Por que um padre, querida? Sei lá. Júlia mexeu no celular, sem olhar para cima.
A Camila da escola disse que quando a casa deles ficou estranha, o padre foi lá benzer e melhorou. Nossa casa não tá estranha, Marina respondeu automaticamente. Mas a mentira soou oca até para ela mesma. Júlia finalmente olhou para a mãe. Tá sim, você sabe que tá. Todo mundo sente. O Pedro tá com medo de ficar sozinho. O pai tá bebendo mais, você não dorme. E eu? Ela hesitou. Eu fico vendo coisas pelo canto do olho. Sombras que somem quando eu olho direito. Marina sentiu um aperto no peito. Sua filha de 10 anos não deveria ter que falar essas coisas. Tá bem, ela decidiu. Vou ligar para a igreja. Padre Oliveira era um homem na casa dos 60, cabelos grisalhos e uma voz suave que transmitia calma. Ele chegou numa tarde de sábado, carregando uma pequena maleta preta com seus instrumentos de bênção. A senhora não precisa ser católica praticante para pedir uma bênção, ele explicou gentilmente na porta. A fé de vocês, seja qual for, é o que importa. Marina o guiou pela casa. Ele foi educado, conversou amenidades com as crianças, aceitou um café. Mas ela notou como seus olhos se moviam pelo ambiente, observando, avaliando. De vez em quando, ele franzia levemente a testa, como se sentisse algo que não conseguia identificar. A casa é bonita, ele comentou, mas havia uma hesitação na voz. Obrigada. Moramos aqui há 5 anos. E esses problemas que a senhora mencionou no telefone? Quando começaram? Recentemente. Faz umas 3, 4 semanas. Ele assentiu pensativamente, mas não fez mais perguntas. O padre iniciou a bênção na sala, aspergindo água benta e recitando orações em latim. Ricardo observava do sofá, claramente desconfortável com a situação toda, mas disposto a tentar qualquer coisa. Pedro estava fascinado, seguindo o padre de cômodo em cômodo. Tudo parecia estar indo normalmente. O padre benzeu a cozinha, o banheiro do térreo, o escritório. Sua voz era firme, confiante. Marina começou a se sentir um pouco melhor, como se apenas o ato de fazer algo já ajudasse. Mas quando subiram para o andar de cima, algo mudou. No corredor, Padre Oliveira diminuiu o passo. Sua expressão ficou mais séria, concentrada. Ele parou por um momento, fechou os olhos, murmurou uma oração adicional. Padre? Marina perguntou baixinho. Tá tudo bem? Sim, sim. Ele abriu os olhos e deu um sorriso tranquilizador, mas Marina notou que ele apertava o rosário com mais força. Apenas... O ar aqui em cima está mais pesado. Nada incomum em casas antigas. Eles passaram pelo quarto de Júlia, depois pelo de Pedro. Em cada um, o padre fez suas orações, aspergiu a água benta. Mas Marina percebeu que ele parecia cada vez mais tenso, como se estivesse se preparando para algo. Finalmente, chegaram ao quarto do casal. Este é o nosso quarto, Marina disse, abrindo a porta. O padre entrou e olhou ao redor. Seu olhar passou pela cama, pelas cortinas, pela cômoda. Então pousou no espelho. Que peça linda, ele comentou se aproximando. Olha esse trabalho em madeira. Os anjos nos cantos, as flores. É certamente muito antigo. Deve ter valor histórico. Marina relaxou um pouco. Claro que o espelho não tinha nada de errado. Era apenas um móvel antigo e bonito, com motivos religiosos até. Era da minha tia. Herança. Ela tinha bom gosto. O padre passou os dedos levemente pela moldura entalhada, admirando o trabalho. Peças assim são raras hoje em dia. Um verdadeiro artesão fez isso. Ele se posicionou no centro do quarto e começou a bênção. Sua voz ecoava firme, as palavras em latim preenchendo o espaço. Marina ficou na porta, observando. Ricardo tinha subido também e estava ao seu lado. Padre Oliveira estava recitando em latim, os olhos fechados em concentração, quando de repente sua voz falhou. Morreu no meio de uma palavra. Seus olhos se abriram lentamente, fixando-se no espelho. Marina seguiu o olhar dele, mas viu apenas o reflexo normal do quarto. O padre, no entanto, estava vendo algo completamente diferente. No espelho, ele não via o quarto.
via uma igreja. Sua igreja. Reconhecia os bancos de madeira, o altar, as velas, e no centro, cercado de flores brancas, estava um caixão aberto. Dentro do caixão estava ele mesmo, seu próprio corpo, vestido com a batina preta, as mãos cruzadas sobre o peito segurando um rosário. Mas o que o fez gelar de horror não foi ver a própria morte, foi ver os olhos. Seus olhos no cadáver estavam abertos e estavam olhando diretamente para ele, fixos, acusadores. A boca começou a se mover, formando palavras silenciosas que ele conseguia ler perfeitamente nos lábios mortos. Você sabia. Você sempre soube. O padre cambaleou para trás, soltando um som estrangulado. O aspersório caiu de sua mão, espalhando água benta pelo chão. Padre! Marina se aproximou alarmada. Ele não conseguia desviar os olhos do espelho. No reflexo que só ele via, o cadáver no caixão estava sentando, lentamente, rigidamente, ainda com aqueles olhos fixos nele. Outros rostos começaram a aparecer ao redor do caixão. Rostos que ele conhecia, pessoas que tinha falhado, segredos que carregava. Não, ele sussurrou, a voz quebrando. Não, não, não. Padre Oliveira! Marina o segurou pelo braço, tentando fazê-lo olhar para ela. O que o senhor está vendo? Ele finalmente conseguiu desviar os olhos do espelho, mas seu rosto estava cadavérico, cinzento. Suor escorria pela sua testa. Sua respiração estava acelerada, superficial, como alguém tendo um ataque de pânico. Foi quando o sangue começou. Primeiro apenas um fio fino escorrendo da narina esquerda. Depois mais abundante, da direita também. Em segundos, estava pingando do queixo dele, manchando a batina branca. Meu Deus! Marina gritou. Ricardo! Ricardo, vem aqui! O padre levou a mão ao nariz, olhou para os dedos ensanguentados com uma expressão de horror absoluto. Tenho que sair. Agora! Tenho que sair desta casa! Sua voz estava rouca, desesperada. Ricardo apareceu correndo na porta. Que diabos! O padre já estava se movendo, cambaleando em direção à porta, segurando o nariz com a própria mão. Sangue escorria entre seus dedos, pingando no chão. Padre, espera! Marina tentou segurá-lo. O senhor está sangrando muito, precisa sentar. Não! Ele se afastou dela com uma força surpreendente. Preciso sair! Agora! Agora! Ele passou por Ricardo quase correndo, deixando um rastro de sangue pelo corredor. Marina e Ricardo desceram correndo atrás dele. Pedro apareceu na porta do seu quarto, os olhos arregalados ao ver o sangue. Volta para o seu quarto, Ricardo ordenou. Na sala, o padre pegou sua maleta com mãos trêmulas, ainda sangrando abundantemente. Ele foi direto para a porta da frente, tropeçando nos próprios pés. Padre, por favor. Marina o alcançou. O senhor não pode dirigir assim. A gente chama uma ambulância. Ele se virou no batente da porta. Seu rosto estava assustadoramente pálido, contrastando violentamente com o sangue que ainda escorria. Mas era a expressão nos olhos dele que fez Marina recuar um passo. Puro terror existencial, como se ele tivesse olhado diretamente para o inferno. Rezem, ele conseguiu dizer, a voz mal saindo. Rezem muito, por esta casa, por vocês. Mas o quê? Marina começou. Ele não esperou. Saiu porta afora, tropeçando no degrau da entrada, quase caindo. Correu até o carro, entrou com dificuldade. O motor ligou e ele saiu em alta velocidade, os pneus cantando na rua. Marina e Ricardo ficaram parados na porta aberta, observando o carro desaparecer na esquina. O que diabos aconteceu ali em cima? Ricardo perguntou, a voz baixa. Não sei. E Marina estava tremendo. Ele só olhou para o espelho e entrou em pânico. O espelho? Ricardo coçou a cabeça. Por que o espelho? É só um móvel. Eu não sei. Marina passou as mãos pelo cabelo, frustrada. Ele até elogiou o espelho. Disse que era bonito, que tinha anjos. E depois ele olhou de novo e simplesmente entrou em colapso. Ricardo passou a mão pelo rosto.
O homem claramente tem algum problema de saúde. Pressão alta, talvez. Ou alguma condição mental. Mas Marina não estava convencida. Ela tinha visto a expressão no rosto do padre. Aquilo não era doença. Era terror. Terror de algo que ele tinha visto. Mas o quê? Ela tinha olhado para o espelho ao mesmo tempo que ele. Tinha visto apenas o reflexo normal do quarto. Naquela noite, deitada na cama, Marina olhou para o espelho com uma mistura de confusão e medo crescente. Ele estava ali, silencioso, refletindo o quarto na penumbra. Os anjos entalhados pareciam observar de seus cantos, suas faces rechonchudas subitamente menos reconfortantes na semi-escuridão. O padre tinha achado o espelho bonito. Tinha comentado sobre o artesanato, sobre os detalhes religiosos, e depois tinha visto algo tão aterrorizante que tinha fugido sangrando, implorando para eles rezarem. Marina se virou de costas para o espelho, mas o desconforto permaneceu, pesado como uma pedra no peito. Algo estava errado, muito errado. Ela só não sabia o quê. Os dias seguintes ao incidente com o padre trouxeram uma tensão silenciosa que pairava sobre a casa como névoa. Marina não conseguia parar de pensar na expressão de terror no rosto dele, no sangue, nas últimas palavras. Rezem muito. Ela tentou ligar para a paróquia 2 vezes, querendo saber se o padre estava bem, se havia explicado o que tinha acontecido. Mas ambas as vezes, a secretária foi evasiva. Padre Oliveira está indisposto no momento. Talvez a senhora possa falar com o padre Antônio? Marina desistiu. O que diria mesmo? Oi, o padre teve um colapso nervoso na minha casa. E eu queria saber por quê? Ricardo voltou a procurar emprego com renovada urgência, mas o mercado estava difícil. Cada entrevista que parecia promissora misteriosamente não dava em nada. Uma empresa chegou a fazer uma oferta e depois voltou atrás no dia seguinte, sem explicação. É como se eu tivesse uma maldição, ele disse uma noite, bebendo a 3ª cerveja. Tudo que eu toco vira merda. Marina não respondeu, mas a palavra maldição ecoou desconfortavelmente em sua mente. Júlia voltou à escola com o braço ainda dolorido, mas recusava-se a subir escadas sozinha. Ela tinha desenvolvido o hábito de olhar para trás constantemente, como se esperasse ver algo atrás dela. Suas notas, antes excelentes, começaram a cair. E Pedro estava piorando. O menino imaginário agora tinha um nome: Samuel. Samuel disse que não gosta do pai. Pedro comentou casualmente durante o jantar. Ricardo largou o garfo com força. Pedro, chega. Esse negócio de amigo imaginário já passou dos limites. Mas ele disse: não existe nenhum Samuel. Ricardo gritou, fazendo Júlia e Marina pularem. Ele raramente gritava. Você está inventando isso para chamar atenção. Pedro começou a chorar, grossas lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não estou inventando, ele está ali. O menino apontou para o canto da sala onde não havia nada além de sombras. Ele está sempre ali. Marina se levantou e abraçou o filho. Tá tudo bem, amor. O papai não queria gritar. Ricardo passou as mãos pelo rosto, visivelmente arrependido. Desculpa, filho. Eu só preciso que você entenda que esse menino não é real, ok? Mas Pedro balançou a cabeça teimosamente, ainda chorando. É sim. E ele disse que coisas ruins vão acontecer. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Que tipo de coisas ruins? Marina perguntou suavemente, embora parte dela não quisesse saber. Ele não falou, só disse que a gente não devia ter trazido aquilo para casa. Trazido o quê? Pedro deu de ombros, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ele não disse, só disse aquilo. Naquela noite, Marina marcou uma consulta com uma psicóloga infantil. Ela não podia mais negar que algo estava errado com Pedro. Com todos eles, na verdade. Os pesadelos de Marina se intensificaram a ponto de ela ter medo de dormir. Ela passava horas acordada, lendo no celular, assistindo vídeos bobos, qualquer coisa para evitar fechar os olhos.
Quando finalmente o cansaço vencia, os sonhos vinham mais vívidos e perturbadores do que nunca. Criaturas que não deveriam existir, vozes sussurrando em línguas que ela não conhecia, mas de alguma forma entendia. E sempre, aquela sensação de estar sendo observada, estudada, avaliada por algo que não era humano. Ela acordava exausta, mais cansada do que quando tinha deitado. Foi na quinta-feira, quase 2 semanas após a visita do padre, que tudo desmoronou. Marina acordou às 2h47 da manhã sem saber por quê. Não tinha sido um pesadelo, pelo menos não que ela lembrasse. Apenas uma sensação súbita de urgência, de que algo estava errado. O quarto estava escuro e silencioso. Ricardo dormia profundamente ao seu lado. Tudo parecia normal, mas ela não conseguia se livrar daquela sensação. Marina se sentou na cama, o coração batendo mais rápido sem motivo aparente. Seus olhos se ajustaram à escuridão. A porta do quarto estava entreaberta. Ela sempre deixava assim para poder ouvir as crianças. Foi quando ela viu a sombra no corredor, pequena, do tamanho de uma criança, parada, completamente imóvel. O coração de Marina disparou. Pedro? A sombra não respondeu. Não se moveu. Marina jogou as pernas para fora da cama, os pés tocando o chão frio. Pedro, é você? Nada. Ela se levantou devagar, caminhando em direção à porta. A sombra permaneceu onde estava, uma silhueta negra recortada contra a penumbra do corredor. Pedro, você tá bem? Quando Marina chegou à porta e olhou para o corredor, a sombra tinha desaparecido. Mas a porta do quarto de Pedro estava aberta. Aquilo estava errado. Marina sempre fechava a porta do quarto dele. Ele não gostava de dormir com ela aberta. Um medo frio se instalou em seu estômago. Ela caminhou pelo corredor, seus pés descalços silenciosos no carpete. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Pedro, chamou baixinho ao chegar à porta. A luz do corredor iluminava fracamente o quarto. Ela podia ver a cama, os brinquedos espalhados, os pôsteres na parede. A cama estava vazia. Pedro! Marina acendeu a luz do quarto, o pânico subindo. A cama estava desfeita, como se ele tivesse saído dela, mas o menino não estava ali. Ela correu para o banheiro, vazio. Para o quarto de Júlia, a menina dormia profundamente. Escada abaixo, verificou a sala, a cozinha, o banheiro do térreo. Pedro! Ela gritou agora, sem se importar em acordar todos. Pedro, onde você tá? Ricardo apareceu no topo da escada, confuso e sonolento. O que está acontecendo? O Pedro! Eu não acho o Pedro! Isso o acordou completamente. Ele desceu correndo e juntos procuraram novamente. A casa inteira, cada cômodo, sob as camas, dentro dos armários, no porão, nada. A porta da frente está trancada. Ricardo verificou, a voz tensa. As janelas também. Ele não pode ter saído. Mas ele não estava na casa. Eles tinham procurado em todo lugar. Foi Júlia, acordada pela comoção, quem perguntou a pergunta que ninguém queria fazer. Vocês olharam no quarto de vocês? Marina e Ricardo se entreolharam e correram escada acima. O quarto do casal estava como eles tinham deixado. Cama desfeita, porta aberta, tudo normal. Mas quando Marina acendeu a luz, viu algo que fez seu sangue gelar. Pedro estava lá. Ele estava de pé ao lado da cama, o lado onde Ricardo dormia. Na mão direita, segurava uma faca da cozinha, uma das grandes, de cortar carne. Pedro! Marina sussurrou, sem acreditar no que via. O menino não respondeu. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, como se estivesse em transe. Ele segurava a faca com ambas as mãos agora, erguida, a lâmina apontando para baixo, em direção à cama. Em direção aonde Ricardo tinha estado dormindo minutos atrás. Meu Deus! Ricardo respirou, paralisado na porta. Pedro, larga isso. Larga a faca agora. Pedro permaneceu imóvel. Apenas seus lábios se moviam, sussurrando algo inaudível. Marina se moveu devagar, muito devagar, circulando a cama. Pedro,
Amor, é a mamãe. Você pode largar a faca para a mamãe? Os olhos do menino piscaram, focaram. De repente ele parecia vê-la, e quando viu, sua expressão se contorceu em puro terror. A faca caiu da sua mão, batendo no chão com um ruído metálico. Mamãe! Ele gritou e correu para ela soluçando. Mamãe! 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 Marina o pegou no colo, seu próprio corpo tremendo incontrolavelmente. Tá tudo bem, tá tudo bem. A mamãe tá aqui. Eu não queria. Eu não queria. Pedro chorava tão forte que mal conseguia respirar. Ele mandou eu fazer. Ele disse que ia parar de doer se eu fizesse. Ricardo pegou a faca do chão com mãos trêmulas. Quem, Pedro? Quem mandou você fazer isso? Samuel, o menino soluçou. Ele disse que o papai ia machucar a gente, que eu precisava. Ele não conseguiu terminar, apenas chorou mais forte. Marina o embalou, suas próprias lágrimas escorrendo agora. Por cima da cabeça do filho, ela olhou para Ricardo. Ele estava pálido, segurando a faca, olhando para o próprio filho como se não o conhecesse. A gente precisa levá-lo ao hospital, Marina disse. Agora. Ele precisa de ajuda. Ricardo assentiu, ainda em choque. Eu vou pegar as chaves. Foi quando Pedro ergueu a cabeça do ombro de Marina e olhou para o espelho. Ele tá ali, o menino sussurrou apontando. Samuel, ele tá bem ali, olhando pra gente. Marina seguiu o olhar do filho. No espelho, ela viu apenas o reflexo do quarto. Ela segurando Pedro, Ricardo na porta, Júlia espiando do corredor. Nada mais. Mas Pedro estava olhando fixamente, os olhos arregalados de medo. Ele tá rindo, o menino disse. Por que ele tá rindo? A sala de espera do hospital era branca demais, fria demais, com aquele cheiro característico de desinfetante que fazia o estômago de Marina revirar. Ela segurava uma xícara de café já frio, enquanto Ricardo andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Júlia estava em casa com a vizinha, a senhora Campos, que tinha concordado em ficar com ela sem fazer muitas perguntas, embora seus olhos revelassem curiosidade e preocupação. Pedro estava em observação havia 3 horas. 2 psiquiatras já tinham conversado com ele. Um assistente social tinha feito perguntas a Marina e Ricardo separadamente. Perguntas que sugeriam sutilmente abuso, negligência, ambiente doméstico violento. Não, Marina tinha repetido várias vezes, a exaustão tornando sua voz monótona. Nunca batemos nele. Nunca gritamos. Ele sempre foi uma criança feliz, normal. Isso começou há algumas semanas. E as alucinações? O amigo imaginário? Também recente. Ele nunca teve nada parecido antes. Quando finalmente puderam ver Pedro, ele estava sedado, dormindo em uma cama pequena demais em um quarto excessivamente iluminado. Parecia tão pequeno, tão frágil. A doutora Mendes, uma psiquiatra na casa dos 40 com óculos de armação vermelha, os levou para uma sala privada. Pedro está tendo o que chamamos de episódios psicóticos. Ela explicou gentilmente. As alucinações visuais e auditivas, o comportamento sonâmbulo, a dissociação, são sintomas sérios. Mas ele vai ficar bem? Marina perguntou, a voz quebrando. Com tratamento, sim. Vamos começar medicação e terapia intensiva. Mas eu preciso ser honesta. Em crianças tão jovens, episódios assim geralmente têm uma causa subjacente. Trauma, às vezes. Ou pode ser o início de uma condição mais séria. Ricardo passou a mão pelo cabelo. Ele não teve nenhum trauma. A vida dele é normal. Escola, amigos, família. Às vezes, a doutora disse cuidadosamente, o trauma pode ser algo que os pais não percebem. Uma experiência na escola, algo que ele viu, alguém que disse algo. Eles conversaram por mais meia hora. Prescrições foram feitas. Consultas foram agendadas. Pedro teria que ficar internado por pelo menos 72 horas para observação e estabilização. Marina assinou os papéis com mãos trêmulas, sentindo-se uma péssima mãe.
Como ela tinha deixado chegar a esse ponto? Como não tinha percebido que seu filho estava tão mal? Quando saíram do hospital, o sol já estava nascendo. O mundo parecia surreal. Pessoas indo trabalhar, tomando café, vivendo vidas normais, enquanto o filho dela estava sedado em um quarto de hospital porque tinha tentado esfaquear o próprio pai. A gente precisa conversar, Ricardo disse no carro, a voz cansada. Sobre a casa. Marina olhou para ele. O que sobre a casa? Você não acha estranho? Tudo começou ao mesmo tempo. Os pesadelos, o Pedro vendo coisas, a Júlia caindo, eu perdendo o emprego, o padre. Ele hesitou. Parece que tudo deu errado de uma vez. Você tá dizendo que é a casa? Que a casa tá... O quê? Assombrada? Eu não sei o que eu tô dizendo. Ricardo bateu no volante frustrado. Só sei que nossa vida era normal, Marina. Normal. E de repente virou esse pesadelo. E eu não sei por quê. Marina não tinha resposta. Porque no fundo, ela sabia que ele tinha razão. Algo tinha mudado. Algo estava errado. Eles pegaram Júlia na casa da vizinha e voltaram para casa em silêncio. A casa que de repente parecia menos acolhedora, menos segura. Marina passou o dia como um zumbi. Ligou para o trabalho dizendo que não iria. Sentou no sofá olhando para o nada. Ricardo tentou fazer alguma comida, mas nenhum dos dois tinha fome. À noite, Marina subiu para o quarto exausta demais para sentir medo. Ela só queria dormir. Esquecer. Desaparecer por algumas horas. Caiu em um sono profundo quase instantaneamente. E foi quando a tia Cecília apareceu. O sonho era diferente dos pesadelos. Não havia criaturas, nem sombras, nem terror. Apenas uma luz suave, dourada e uma sensação de paz. Marina estava em um jardim que não reconhecia. Flores coloridas, um banco de madeira sob uma árvore frondosa. E ali, sentada no banco, estava sua tia. Cecília parecia mais jovem do que Marina lembrava. Seu rosto estava sereno, quase luminoso. Ela sorriu quando viu Marina. Querida, ela disse, a voz gentil. Finalmente consegui chegar até você. Marina se aproximou confusa. Tia Cecília, mas você morreu. Sim, a tia assentiu ainda sorrindo. Estou do outro lado agora, em paz, mas precisava falar com você. Precisava avisar você. Avisar sobre o quê? A expressão de Cecília ficou séria, preocupada. O espelho, Marina. O espelho que eu deixei para você. O coração de Marina apertou. O que tem o espelho? Eu não sabia. A tia se levantou, aproximando-se. Havia lágrimas nos olhos dela agora. Quando estava viva, eu não sabia o que ele era. Foi um presente que recebi anos atrás, de alguém que não tinha boas intenções. Eu achava que era só um móvel bonito. Mas depois que morri, quando passei para o outro lado, eu vi. Eu entendi. Entendeu o quê? Marina sentia um medo frio se espalhando pelo peito. O espelho é amaldiçoado, querida. É um portal, uma passagem entre mundos. Cecília segurou as mãos de Marina. Estavam quentes, reais. Entidades estão presas nele, coisas antigas, famintas. E agora que está na sua casa, com sua família, elas estão se alimentando de vocês, do medo, do sofrimento, da energia vital. Meu Deus, Marina sussurrou. Pedro, o que aconteceu com Pedro? Foi influência delas. Elas sussurram, manipulam, fazem as pessoas verem coisas, fazer coisas. A tia apertou suas mãos. Você precisa se livrar do espelho, mas não pode simplesmente quebrá-lo ou jogá-lo fora. Por que não? Porque isso vai liberar as entidades completamente. Elas vão se apegar à sua família para sempre, especialmente as crianças. Crianças são mais vulneráveis, mais fáceis de possuir. Os olhos de Cecília estavam cheios de urgência agora. Existe apenas uma maneira de neutralizar o espelho com segurança. Marina estava tremendo. Como? Um ritual de selamento. Tem que ser feito por alguém de sangue da família que herdou o espelho. Só eu ou você podemos fazer. Como estou morta, só você pode salvar seus filhos. Me ensina.
Por favor, me ensina como fazer. Cecília assentiu. Precisa ser a meia-noite exata. É quando o véu entre os mundos está mais fino. Você vai precisar de 5 velas brancas, dispostas em círculo ao redor do espelho. Sal grosso formando uma linha do espelho até você. E seu sangue, apenas uma gota. Mas precisa ser seu sangue. Sangue de família sela o pacto. Marina ouvia atentamente, memorizando cada palavra. Quando tudo estiver pronto, você vai recitar estas palavras em latim. Cecília começou a ensinar, palavra por palavra, fazendo Marina repetir até memorizar perfeitamente. Quando o espelho brilhar com uma luz azulada, o selo estará completo. Aí sim você pode cobri-lo com um pano escuro e removê-lo da casa com segurança. As entidades estarão presas para sempre. E se eu não fizer isso? A tia fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Suas crianças vão piorar. O Pedro... O que aconteceu ontem foi só o começo. Da próxima vez, Ricardo pode não acordar a tempo. E Júlia, ela está vendo coisas também, não está? É só questão de tempo. Marina sentiu lágrimas queimando. Por que você deixou esse espelho para mim, se sabia que era perigoso? Eu não sabia. Cecília chorou abertamente agora. Eu juro, Marina, eu não sabia quando estava viva. Se soubesse, teria destruído há anos. Teria feito qualquer coisa para proteger você. Você é tudo que me restava de família. Eu te amava, mesmo de longe. Por favor, você precisa acreditar em mim. Marina a abraçou, sentindo a solidez do corpo da tia. O calor. Eu acredito. Eu vou fazer o ritual. Vou proteger meus filhos. Faça hoje à noite. Cecília sussurrou no ouvido dela. Não espere mais. Cada dia que passa elas ficam mais fortes. E Marina, não conte para ninguém. O ritual só funciona se for feito em segredo, com fé e determinação. Se outras pessoas souberem, se interferirem, pode dar errado. Eu não vou contar. Cecília se afastou, segurando o rosto de Marina entre as mãos. Você é forte. Você consegue. Salve seus bebês, querida. Salve sua família. A luz dourada começou a pulsar, ficando mais intensa. Marina sentiu-se sendo puxada para trás, para longe. Espera, tia! Lembre-se das palavras. Meia-noite, não fale! A voz de Cecília ecoou enquanto tudo ficava branco, ofuscante. Marina acordou com um grito preso na garganta. Estava no quarto, a luz da manhã entrando pela janela. Ricardo ainda dormia ao lado dela. Tudo normal. Mas não era um sonho comum. Ela sabia disso. Era real demais, vívido demais. Marina pegou o celular e abriu as notas. Com dedos trêmulos, começou a escrever tudo o que lembrava. A disposição das velas, as palavras em latim, cada detalhe do ritual. Não podia esquecer nada. A vida dos seus filhos dependia disso. Olhou para o espelho. Ele estava ali, silencioso, refletindo o quarto na luz da manhã. Parecia tão inofensivo, os anjos entalhados, as flores delicadas. Mas agora ela sabia a verdade. Hoje à noite, ela sussurrou para si mesma. Hoje à noite eu acabo com isso. Durante o dia, Marina saiu discretamente para comprar os materiais. Velas brancas em uma loja de artigos religiosos. Sal grosso no mercado. Voltou para casa e escondeu tudo no fundo do armário. Ricardo foi visitar Pedro no hospital. Júlia estava na escola. Marina ficou sozinha, ensaiando mentalmente cada passo do ritual, repetindo as palavras em latim baixinho para não esquecer. Quando todos voltaram para casa à noite, ela agiu normalmente. Fez jantar, conversou sobre como Pedro estava melhorando. Colocou Júlia para dormir e esperou. Às 11h45, quando Ricardo finalmente adormeceu exausto, Marina se levantou silenciosamente. Pegou os materiais escondidos. Com mãos cuidadosas, acendeu as 5 velas e as posicionou em círculo ao redor do espelho. Derramou o sal grosso formando uma linha reta do espelho até onde ela ficaria. Às 11h58, estava tudo pronto. Marina olhou para o relógio do celular. 2 minutos.
Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. As mãos suavam. Mas ela pensou em Pedro naquele quarto de hospital. Pensou em Júlia tendo medo de subir escadas. Pensou em sua família se desintegrando. Não tinha escolha. À meia-noite exata, Marina começou a recitar as palavras em latim. Sua voz era baixa, mas firme. As velas tremeram, embora não houvesse vento. A temperatura do quarto pareceu cair. Marina continuou, chegando à parte onde precisava do sangue. Com uma agulha esterilizada que tinha separado, espetou o dedo indicador. Uma gota de sangue brilhou na ponta. Ela estendeu a mão em direção ao espelho, deixando o sangue pingar na superfície. Foi quando tudo mudou. O espelho não brilhou azul como a tia tinha dito. Em vez disso, a superfície ondulou, como água, como algo líquido e vivo. Não, Marina sussurrou, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Isso não devia. A superfície do espelho começou a borbulhar, e de dentro dela, algo começou a emergir. Uma mão, velha, com a pele pergaminhada e manchada. Depois um braço, um ombro. Marina tentou recuar, mas descobriu que não conseguia se mover. Seus pés estavam presos no lugar, como se raízes invisíveis a segurassem. A figura continuou emergindo do espelho. Um corpo curvado, vestido com roupas que Marina reconheceu. As roupas que a tia Cecília usava no funeral. Mas o rosto... Marina soltou um som estrangulado de horror. Era o rosto de Cecília, mas não era. Estava decomposto, cinzento, com pedaços de pele faltando. Os olhos estavam fundos nas órbitas. A boca se abriu em um sorriso que revelou dentes podres. E então, diante dos olhos horrorizados de Marina, a figura começou a mudar. A pele morta começou a se firmar. As manchas desapareceram. Os olhos voltaram a ter vida. O cabelo ganhou brilho. Em segundos não era mais um cadáver ambulante. Era Cecília. Viva. Jovem. Exatamente como estava no sonho. Mas Marina estava sentindo algo. Uma sensação de puxão, de sucção. Olhou para baixo e viu com o horror que seu próprio corpo estava ficando translúcido. Ela podia ver através das próprias mãos. Não! Ela gritou, finalmente entendendo. Não! Marina tentou correr, mas foi puxada para trás, em direção ao espelho. Seu corpo estava sendo sugado, absorvido. Cecília, ou a coisa que parecia Cecília, respirou fundo, tocando o próprio rosto com êxtase. As mãos eram jovens agora, firmes. Ela olhou para Marina com olhos brilhantes de triunfo. Obrigada, querida, ela disse, a voz melodiosa e cruel. Obrigada por confiar na família. Marina sentiu seu corpo atravessar a superfície do espelho. Era como mergulhar em água gelada. Por um segundo, estava em dois lugares ao mesmo tempo. Metade no quarto, metade dentro do espelho. Então ela estava completamente dentro. O mundo do outro lado era escuro, frio, vazio. Marina olhou para suas mãos e soltou um grito de puro horror. Não eram mais suas mãos. Eram mãos velhas, enrugadas, manchadas de idade. Mãos de cadáver. Ela olhou para a superfície do espelho, agora de dentro, e viu o quarto. Viu Cecília no corpo jovem e saudável que tinha sido de Marina, tocando o próprio rosto com admiração. Marina bateu na superfície do espelho, mas era como bater em concreto. Suas mãos cadavéricas não produziam som algum. "Deixa eu sair!" ela gritou, mas sua voz não atravessava. "Por favor, meus filhos, meus filhos!" Cecília se aproximou do espelho. Seus olhos, os olhos de Marina, mas com algo diferente por trás deles, encontraram os de Marina presos no outro lado. "Não se preocupe com as crianças", ela disse suavemente. "Vou cuidar delas. Quando este corpo começar a envelhecer, em uns 20, 25 anos, vou procurar a Júlia. Sangue jovem, sangue de família, é sempre melhor com família." "Você não pode." Marina socou o espelho com desespero. "Eles são meus filhos, meus." "Eram seus", Cecília corrigiu. "Agora são meus. Assim como este corpo,
assim como esta vida. Ela sorriu, e havia uma crueldade antiga naquele sorriso. Você acha que eu morri de causas naturais? Que esse espelho foi um presente? Oh, querida, eu planejei isso por tanto tempo, esperando pela pessoa certa. Alguém de sangue, alguém jovem, alguém desesperado o suficiente para fazer o ritual sem questionar. As lágrimas escorriam pelo rosto decomposto de Marina. Por favor, pelo amor de Deus, eles são crianças, são inocentes. E você era minha sobrinha, meu sangue. E olha o que eu fiz. Cecília pegou um lençol escuro que estava dobrado sobre a cama. O mundo é cruel, querida. Você simplesmente teve o azar de ser útil para mim. Não, não, por favor! Marina gritou, batendo no vidro com as duas mãos. Cecília, tia, por favor! Mas Cecília apenas sorriu mais uma vez. Um sorriso que ficou congelado na mente de Marina como a imagem do puro mal, e jogou o lençol sobre o espelho. Escuridão absoluta. Marina estava presa, no corpo apodrecido de sua tia, em um vazio eterno e frio, enquanto lá fora, usando seu corpo, usando sua vida, aquela coisa cuidaria de seus filhos, seus bebês. E não havia nada, absolutamente nada que ela pudesse fazer. Ela gritou na escuridão até sua voz falhar. A manhã chegou com uma luz pálida que se infiltrava pelas cortinas. Ricardo acordou primeiro, espreguiçando-se e virando para o lado. Estranhou ao ver Marina já acordada, sentada na beira da cama, olhando pela janela. "Dormiu bem?" ele perguntou, a voz ainda rouca de sono. Ela virou o rosto para ele e sorriu. Havia algo diferente naquele sorriso, algo que Ricardo não conseguiu identificar. Mais suave, talvez, mais controlado. "Dormi maravilhosamente", ela respondeu. "Melhor do que em semanas." E era verdade, de certa forma. Cecília tinha dormido profundamente no corpo novo, sentindo cada célula jovem, cada músculo forte. Era embriagador estar viva de novo, verdadeiramente viva. "Que bom." Ricardo se sentou coçando a cabeça. "Você parece diferente, mais descansada." "É porque finalmente consegui dormir direito." Cecília se levantou, alisando a camisola. "Sabe, eu estava pensando, acho que vou mudar algumas coisas no quarto, dar uma renovada." "Renovada como?" "Nada muito drástico, só reorganizar, talvez tirar algumas coisas que já enjoaram." Ela olhou casualmente para o espelho coberto com um lençol. "Aquele espelho, por exemplo, está ocupando muito espaço, não acha?" Ricardo seguiu o olhar dela. "O espelho da sua tia? Mas você não queria jogar fora." "E não vou jogar," Cecília disse rapidamente. Depois suavizou o tom. "Seria desrespeitoso. Era da tia Cecília, né? Mas, sei lá, acho que enjoei de ver ele aqui no quarto todo dia. Tava pensando em guardar no sótão, ou no porão, só para tirar daqui, sabe?" Ricardo deu de ombros. "Faz sentido. Aquela coisa é meio imponente demais pro quarto mesmo. A gente pode levar pro sótão depois do café." "Ótimo." Cecília sorriu satisfeita. Eles tomaram café da manhã juntos. Júlia desceu sonolenta, reclamando de ter que ir à escola. Tudo normal. Tudo perfeitamente comum. E ninguém a ouviu, exceto que Júlia olhou para a mãe 2 vezes durante o café, franzindo levemente o semblante. "Mãe, você tá diferente," ela disse. Cecília sorriu. "Diferente como?" "Não sei. Seu jeito de falar, o jeito que você segura a xícara." Júlia balançou a cabeça confusa. "Esquece, deve ser impressão minha." Mas não era. Havia pequenas diferenças. A postura mais ereta, um certo formalismo nas palavras, a maneira como os olhos observavam tudo com uma atenção quase estudada. Nada que Ricardo ou Júlia pudessem identificar conscientemente, mas o suficiente para criar uma leve sensação de estranheza. Depois que Júlia foi à escola, Ricardo e Cecília carregaram o espelho escada acima, para o sótão. Era pesado, incômodo de manusear pelas escadas estreitas.
O lençol permaneceu no lugar durante toda a operação. No sótão poeirento, cheio de caixas velhas e objetos esquecidos, eles o encostaram contra a parede dos fundos, atrás de malas antigas e móveis cobertos. Pronto, Ricardo disse, limpando as mãos na calça. Aqui ele fica fora do caminho. Cecília olhou para o espelho coberto por um longo momento. Lá dentro, ela sabia, Marina estava presa, gritando, chorando, batendo em um vidro que nunca quebraria. Presa em um corpo morto em um vazio eterno. A ideia a fez sorrir internamente, mas manteve a expressão neutra. Obrigada por me ajudar, ela disse, tocando o braço de Ricardo. Eu sei que deve parecer bobagem, mas me sinto melhor com ele aqui em cima. Não é bobagem. Se te faz sentir melhor, então tá certo. Eles desceram, fechando a porta do sótão. Cecília lançou um último olhar para cima, satisfeita. O espelho estava seguro, escondido, mas acessível quando chegasse a hora. Os dias seguintes trouxeram uma mudança notável na casa. A atmosfera pesada começou a se dissipar lentamente. Ricardo começou a dormir melhor. As coisas pareciam mais leves. Sabe, Ricardo comentou uma noite. É engraçado como a gente se sente melhor depois que você tirou aquele espelho do quarto. Deve ser coincidência, mas... Às vezes, Cecília disse cuidadosamente, a gente só precisa de mudanças pequenas, um ambiente diferente, energia nova. Ela era cuidadosa para nunca sugerir que o espelho tinha algo de sobrenatural. Apenas que enjoara dele, que queria algo diferente. Nada de acusações, nada de suspeitas. Apenas uma mulher reorganizando sua casa. Júlia ainda sentia algo errado, mas não conseguia explicar o quê. Às vezes olhava para a mãe e tinha a sensação perturbadora de estar olhando para uma estranha. Mas quando tentava apontar especificamente o que estava diferente, não conseguia. Pedro teve alta do hospital após 5 dias. A medicação estava ajudando, disseram os médicos. E, curiosamente, ele não mencionou mais Samuel. O amigo imaginário tinha desaparecido completamente. Mas quando chegou em casa e viu a mãe, Pedro ficou parado na porta, observando-a com olhos arregalados. Mãe? Ele disse incerto. Oi, meu amor. Cecília se ajoelhou e o abraçou. Que saudade. Pedro ficou rígido no abraço. Quando ela o soltou, ele continuou olhando para ela com aquela expressão estranha. O que foi? Cecília perguntou, mantendo o sorriso. Você tá diferente. É porque a mamãe dormiu bem finalmente. Tá menos cansada. Mas Pedro balançou a cabeça devagar. Não, você tá diferente por dentro. Um silêncio desconfortável caiu na sala. Ricardo deu uma risada forçada. Filho, é a medicação. Tá te deixando confuso. Essa é sua mãe, ué. Pedro não respondeu. Apenas continuou olhando para ela, e Cecília viu algo nos olhos dele que a incomodou. Suspeita, medo. Como se ele soubesse, em algum nível profundo e instintivo, que a pessoa na frente dele não era quem dizia ser. Mas ele era apenas uma criança. Ninguém acreditaria nele mesmo se contasse. Vem, ela disse, estendendo a mão. Deixa a mamãe te mostrar seu quarto. Tá tudo do jeito que você deixou. Pedro hesitou, mas finalmente pegou a mão dela. Seus dedos estavam frios. As semanas se transformaram em meses. A vida da família gradualmente voltou a alguma semelhança de normalidade. Ricardo conseguiu um novo emprego, não tão bom quanto o anterior, mas era algo. As finanças se estabilizaram. Júlia voltou a tirar boas notas. Apenas Pedro continuava diferente, mais quieto, mais observador. Ele olhava para a mãe quando achava que ela não estava vendo, com aquela expressão de quem tenta resolver um quebra-cabeça impossível. Uma noite, vários meses depois, ele acordou gritando. Ricardo e Marina correram para o quarto dele. O que foi? Pesadelo? Ricardo acendeu a luz. Pedro estava sentado na cama, suado, tremendo, mas seus olhos estavam fixos em Marina. Eu sonhei com você,
Ele sussurrou. A mãe de verdade. Ela estava presa em algum lugar escuro. Ela estava chorando. Ela estava pedindo ajuda. Cecília sentiu um calafrio na espinha, mas manteve a expressão preocupada, maternal. Foi só um pesadelo, amor. A mamãe tá aqui. Tá tudo bem. Não. Pedro balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ela estava dizendo que alguém roubou ela, que alguém está usando o corpo dela, que a gente precisa ajudar ela. Pedro, chega. Ricardo disse firmemente. A medicação tá te dando sonhos estranhos. A gente conversa com a doutora na próxima consulta, ok? Mas Pedro não parava de olhar para Marina, e havia algo em seus olhos que ela reconheceu. Ele sabia. De alguma forma, aquele menino sabia a verdade. Não completamente, não conscientemente, mas em algum lugar profundo, visceral, ele sentia que algo estava errado com a mãe. Cecília se aproximou da cama e sentou na beirada, acariciando o cabelo dele com ternura estudada. Eu sei que você está assustado, meu amor, mas olha para mim, eu sou sua mãe. Sempre fui e sempre vou ser. Esses sonhos são só por causa dos remédios e de tudo que você passou. Mas vai melhorar, eu prometo. Pedro a observou por um longo momento, então baixou os olhos. Tá bom, ele murmurou, mas não soou convincente. Ela beijou sua testa e saiu do quarto com Ricardo. Mas enquanto caminhavam pelo corredor, ela pensou no espelho no sótão, em Marina presa lá dentro, gritando silenciosamente na escuridão. E pensou em Júlia. Doce Júlia, com seus 10 anos de idade e seu sangue jovem e saudável. Ainda não, era cedo demais. Mas em 10 anos, talvez 15, quando este corpo começasse a mostrar sinais de idade, quando as rugas começassem a aparecer e as articulações começassem a doer, ela subiria ao sótão, removeria o lençol e encontraria um diário antigo da tia Cecília, um diário que ela mesma escreveria quando chegasse a hora, com instruções sobre um ritual de proteção familiar que precisava ser feito à meia-noite, com velas e sangue e palavras em latim. E Júlia, sendo uma boa filha, confiaria, assim como Marina tinha confiado. E o ciclo continuaria. Por enquanto, Cecília apenas precisava viver esta vida. Ser a mãe perfeita, a esposa atenciosa. Ninguém poderia suspeitar. Ninguém poderia saber. Ela entrou no quarto que agora era seu. Deitou-se na cama ao lado de Ricardo e fechou os olhos com um sorriso discreto no rosto. Lá em cima, no sótão frio e empoeirado, por trás de caixas antigas e móveis esquecidos, o espelho coberto permanecia em silêncio. E dentro dele, em um vazio eterno e gélido, Marina continuava gritando, batendo, implorando. Mas ninguém podia ouvi-la. Ninguém jamais ouviria. Exceto, talvez, em sonhos. Em pesadelos que visitavam seu filho mais sensível. Em fragmentos de verdade que atravessavam o véu entre mundos para sussurrar no ouvido de uma criança. Sua mãe está presa. Ela precisa de ajuda. Mas quem acreditaria em um menino de 6 anos tomando remédios psiquiátricos? Cecília sorriu na escuridão. Ninguém.